Então, pessoal, vamos lá. Vamos resolver a prova de física da primeira fase FUVEST 2020. Vamos resolver devagarzinho para que você possa entender tudo e fazer um bom estudo. Espero que te ajude a alcançar os seus objetivos. Aproveitando, gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse as notificações e, se gostar da aula, claro, dê um like, porque tudo isso nos ajuda. Deixe o canal mais forte e, sendo assim, eu posso cada vez postar mais conteúdos. Tranquilo? Vamos lá para a nossa lousa. Atenção, tá aí a lousa. Prova de conhecimentos gerais, prova que aconteceu em 24 de novembro de 2019. Aí está a primeira questão da parte física. Eu mantive, como sempre, a numeração original da prova, tá bom? Então vamos fazer a leitura juntos, denunciado? Importante isso, né? Em julho de 1969, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin fizeram o primeiro pouso tripulado na superfície da Lua, enquanto seu colega Michael Collins permaneceu a bordo do módulo de comando Columbia em órbita lunar. Considerando que o Columbia estivesse em uma órbita perfeitamente circular, a uma altitude de 260 km da superfície da Lua, o tempo decorrido em horas terrestres H entre duas passagens do Columbia exatamente acima do mesmo ponto da superfície lunar seria de, note a DOT, constante gravitacional, 9 vezes 10 a menos 13 km ao cubo por quilograma hora ao quadrado, a gente comenta essas unidades. Raio da Lua, 1.740 km, raio médio, né? Massa da Lua, 8 vezes 10 a 22 kg, pediu para aproximar π para 3. Muito bem, veja só. O tempo entre duas passagens consecutivas do módulo acima do mesmo ponto na superfície lunar. Mas esse tempo entre duas passagens consecutivas nada mais é do que o tempo de uma volta, concorda? O tempo que esse módulo leva para dar uma volta na órbita. Nós chamamos esse tempo de quê? Período, perfeito, o movimento é periódico. Então, em outras palavras, o que a questão quer? O período, o tempo de uma volta nessa órbita executada por esse módulo, tá bom? Vamos calcular? Bem, para isso, claro, o que você tem que entender? Que a única força que atua no módulo é a força entre ele e a Lua. A Lua está exercendo uma força no módulo, claro, o módulo também exerce uma força na Lua, famoso para ação e reação, mas estamos analisando o módulo, e essa força é a famosa força gravitacional, regida pela lei da gravidade do senhor Isaac Newton. Vou anotar para você tudo com cuidado, tá? Como é a única força, você tem então essa força como a resultante. A força resultante vai ser a força que a Lua exerce no módulo, a força gravitacional. Como essa força vai formar 90 graus com a velocidade, ela será resultante centrípeta. Então, a força gravitacional como resultante centrípeta é o fundamento da resolução dessa questão. Vamos dar uma olhadinha então na lousa? Vai, foca só na lousa aí. Ó, eu fiz uma figura aqui, fora de escala, tá? A proporção não tá legal, mas o que é que você vai encontrar nessa figura? Vamos aqui organizar. Aqui é do centro da Lua até a superfície, é o raio da Lua, tá bom? Da superfície da Lua até o módulo é a altitude, que eu vou chamar de Hzinho, tá? A distância entre o centro da Lua e o módulo tá aqui, que nada mais é também do que o raio da trajetória. É o raio da trajetória do módulo, certo? É a distância entre o módulo e o centro da Lua. Como eu te falei, a única força é a força gravitacional. A força entre o módulo de massa m e a Lua de massa mzão. É a força gravitacional. Velocidade tangente à trajetória. Veja então que a força gravitacional é a resultante, e como forma 90 graus com a velocidade, a força gravitacional é a resultante centrípeta. Força gravitacional é a resultante centrípeta, certo? A força gravitacional, como é que é? É G, o produto das massas, então massa da Lua, massa do módulo, sobre a distância do centro da Lua até o módulo, D, depois a gente substitui por R, tá? A centrípeta M ômega 2 R. Massa do módulo, velocidade angular, vezes o raio da trajetória. Como o raio da trajetória aqui é ao quadrado, tá? Corrija aí. Como o raio da trajetória
é a distância entre o centro da Lua e o módulo, tá aqui, D igual a R, certo? A massa do módulo cai fora. E aí vamos substituir G, só conta, Mzão, D que é R, o raio da trajetória ao quadrado, ômega, velocidade angular, o deslocamento de uma volta que é 2π radianos sobre o tempo de uma volta que é o período, lembra disso? Então ômega aqui, período é o que você quer, 2π sobre t ao quadrado vezes R. Calma que vai dar tudo certo. Então, eu quero o período, vamos lá. Vamos isolar essa parte aqui, ó. Vai. Eu fico com 2 ao quadrado, π ao quadrado, sobre t ao quadrado. Então, 4π ao quadrado sobre t ao quadrado, ok? Esse cara, gm, sobre o raio, passa aqui multiplicando o raio ao quadrado, fica o raio ao cubo, certo? Tranquilo até aí? Tá. Troca de lugar aqui, só continha básica, t ao quadrado, então vai ficar, passa esse aqui multiplicando, fica 4π ao quadrado, o raio da órbita ao cubo, sobre gm. 4 é um número, π ele aproximou para 3, o raio da órbita, volta aqui na figura, é a distância do é a soma do raio da Lua mais a altitude, certo? Tá claro para você? Que é esse RL mais Hzinho, certo? A gente faz a soma já já. G é a constante e a massa da Lua. Então eu tenho todo mundo aqui, estou pronto para fazer a conta. Agora, que história é essa das unidades? Se você observar, a questão facilitou muito as contas. Por quê? Porque quando ele te dá a constante, ele está te dando a constante com unidades de comprimento em quilômetro, a unidade de massa em quilograma e a unidade de tempo em hora. Comprimento em quilômetro, massa em quilograma e tempo em hora, certo? Comprimento, massa e tempo. Então, se eu usar a massa da Lua em quilograma, o raio da órbita em quilômetro, com essa constante em quilômetro ao cubo por quilograma hora ao quadrado, eu vou encontrar o tempo período em hora. Então, as unidades estão todas a seu favor, certo? Você não vai precisar mexer em unidade nenhuma. Vamos agora para os valores. Esse raio, tá? Vamos organizar. Esse raio da órbita é a distância do centro da Lua até o módulo, que é o raio da Lua mais Hzinho. O raio da Lua, vou destacar aqui, ele te deu como 1.700 quilômetros e a altitude 260. Então, quando você somar, vamos fazer a conta aqui bem organizada, tá? R, raio da trajetória, é o raio da Lua mais H. Então, o raio da trajetória vai ficar 1.740 mais 260. Isso dá 2.000 quilômetros, certo? Então, a massa da Lua foi dada, tá aqui, como 8 vezes 10 a 22 kg e a constante também. Com isso, eu posso fazer a conta substituindo, claro, nessa equação aqui, ó, certo? Eu vou substituir nessa equação e vamos fazer juntos aqui. Vamos chamar de equação 1, só para organizar, e colocar aqui embaixo, ó. Tranquilo? Ó, tô aqui em cima. Tudo certo até agora? Quer revisar? A força gravitacional é a resultante centrípeta. A força gravitacional regida pela lei da gravidade. G, massa da Lua, massa do módulo sobre a distância entre eles ao quadrado. E a centrípeta m ômega 2r. Eu preferi a velocidade angular, eu estou atrás do período, certo? O ômega ficou 2π sobre t. T é o que você quer, é o que nós queremos para matar a questão, certo? E aí nós conversamos um pouco sobre as unidades. Se você olhar a constante, observe que lá ele utiliza para massa o quilograma, para comprimento o quilômetro e para o tempo hora. Então, se eu usar as medidas de comprimento do jeito que são compatíveis, comprimento em o raio em quilômetro, a massa da Lua em quilograma, eu vou encontrar o tempo, que é o período, em horas. Então tá todo mundo em casa, eu não vou precisar fazer nenhuma mudança nas unidades, certo? Vamos resolver a equação 1? Vamos juntos lá, vai. O período ao quadrado é 4π, ele pediu para aproximar para 3. O raio ao cubo, então 2.000 quilômetros eu vou usar 2 vezes 10 a terceira,
ao cubo, posso? 2 vezes 10 à terceira, 2.000, certo? Sobre G, vamos voltar lá o valor de G, 9 vezes 10 a menos 12, é isso? 9 vezes 10 a menos 12, espera aí que eu não estou enxergando perfeitamente não. Deixa eu dobrar essa. Vou aumentar aqui, tá, gente? O LWS não enxerga mais da mesma forma. Vou aumentar, depois eu volto, só para ver melhor. 9 vezes 10 a menos 13. Pronto, aí não tem erro. 9 vezes 10 a menos 13. 9 vezes 10 a menos 13. O que mais? A massa da Lua, volta lá, a massa da Lua. 8 vezes 10 a 22. 8 vezes 10 a 22. Pronto. Aí o que você pode simplificar aqui, pessoal? Ó, vamos fazer juntos. 3 ao quadrado, 9 com 9 já era, né? Concorda? Vamos mais aqui. T ao quadrado ficou 4 vezes 2 ao cubo, 8. 10 à terceira, aqui, ó, 3 vezes 3, não é assim que se faz? 10 à nona, certo? Denominador, 8 vezes 10 a 22 vezes 10 a menos 13 é 10 a nona. Ih, ficou muito fácil, não foi? 10 a nona com 10 a nona já era. 8 com 8, idem. E aí, t ao quadrado igual a 4, logo t 2 horas. 2 horas, certo? Vamos procurar agora para marcar o gabarito, tá? Volta lá em cima. 2 horas, opa, tá aqui, letra B de bola, gabarito da primeira questão, letra B de bola. Deu para entender direitinho? Força gravitacional, regida pela lei da gravidade, G, mzão, mzinho, massa da Lua, massa do módulo, sobre a distância ao quadrado. Como é a única força, ela é a resultante, e por ser perpendicular à velocidade, é a resultante centrípeta. Então, força gravitacional como centrípeta. G, mzão, mzinho sobre d ao quadrado igual a m ômega 2r. D é r, é o raio da trajetória, e o raio da trajetória é a distância do centro da Lua até o módulo, então nada mais é do que o raio da Lua mais a altitude, e o resto foi conta, que tal? Posso passar para a próxima? Tranquilos? Então vamos lá. Próxima questão. 70, segunda questão da parte de física. Em 20 de maio de 2019, as unidades de base do Sistema Internacional de Unidades, o SI, passaram a ser definidas a partir de valores exatos de algumas constantes físicas. Entre elas está a constante de Planck H, que relaciona a energia E de um fóton, quantum de radiação eletromagnética, com sua frequência F na forma E igual a H vezes F. A unidade da constante de Planck em termos das unidades de base do Sistema Internacional, quilograma, metro e segundo, é... Muito bem, tranquilo. Olha só, você pode resolver já usando as unidades do Sistema Internacional, que é o que eu vou fazer, mas também pode usar, primeiro, unidades, letras genéricas para comprimento, tempo e massa. Normalmente se usa para comprimento L, massa M e tempo T. Mas como ele já definiu que é o Sistema Internacional, eu acho mais direto já usarmos as unidades no Sistema Internacional. Comprimento em metro, massa em quilograma e tempo em segundos. E aí vamos encontrar a unidade dessa constante. Vai, foco aí na lousa. Ele diz que a energia é H vezes F, a energia que o fóton transporta, que é o quantum de radiação magnética. H a constante de Planck e F é a frequência. Vamos para as unidades? Unidade de energia no Sistema Internacional. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de energia é o Joule, que é o mesmo que Newton vezes metro, não é assim? E o Newton, continua aqui. O Newton é o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Newton, da segunda lei de Newton, né? Você consegue encontrar, é o quilograma metro por segundo ao quadrado vezes metro. Então, a energia vai ficar quilograma, metro vezes metro, metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado, certo? Isso é a unidade de energia. Já a unidade
de frequência, aí é mais fácil, que é o inverso da unidade de tempo. É 1 sobre o segundo, se preferir, segundo a menos 1, certo? Vamos jogar lá? Então, energia, quilograma, metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Do outro lado, H que você quer, a unidade, né? Colocar aqui para indicar que é a unidade, vezes a unidade de frequência, que é 1 sobre o segundo. Esse expoente cai fora aqui, matemática bem básica, e H será quilograma, metro ao quadrado por segundo. Quilograma, metro ao quadrado por segundo. Vamos procurar o gabarito? Quilograma, metro ao quadrado por segundo, está aqui na letra A, portanto, segunda questão da prova, gabarito, letra A, acho que foi tranquilo, concorda? Posso seguir? Tá bom esse ritmo? Muito bem, vai dar tudo certo, olha, vai dar tudo certo, você está estudando, está se preparando, e estamos juntos, ok? Vamos para a terceira questão da prova? Então vai, foco na lousa. 71. A transmissão de dados de telefonia celular por meio de ondas eletromagnéticas está sujeita a perdas que aumentam com a distância d entre antena transmissora e antena receptora. Uma aproximação frequentemente usada para expressar a perda L em decibéis, dB, aí é aquela história, né? Falar rapidinho contigo aqui. É muito, no dia a dia, no cotidiano, se fala muito decibéis. Mas plural de grandezas físicas no sistema internacional é só acrescentar o L. Então, Pascal, que é o Newton por metro quadrado, fica pascals. Decibel fica decibels. Mas como é esquisito, porque entra em conflito com o nosso idioma, é muito comum, até em questões de física, se escrever decibéis, tá? Mas cientificamente, o sistema internacional você ficaria como? Embora decibel seja uma unidade fictícia, mas a gente trata assim, o plural seria decibels, ok? Mas vamos manter o uso do cotidiano, acho que combina, mas soa melhor com o nosso idioma, que é o português. Vamos falar então decibéis, tá? O anunciado falou decibéis, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é assim? Então vamos manter essa pronúncia. Do sinal em função, vamos lá, uma aproximação, volta aí, uma aproximação frequentemente usada para expressar a perda L em decibéis do sinal em função de D, no espaço livre de obstáculos, é dada pela expressão L 20 vezes log na base 10 de 4πd sobre lambda, em que lambda é o comprimento de onda do sinal. O gráfico a seguir mostra L em decibéis, ou decibels, versus D em metros para um determinado comprimento de onda. Com base no gráfico, a frequência do sinal é aproximadamente... Ele também disse que a velocidade da luz no vácuo é de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Disse para aproximar π para 3 e 1 GHz. Aí foi gentil, isso aí ficaria por sua conta, né? Isso aí eu não precisaria dizer, mas foi gentil e disse que 1 GHz, 10 a nona Hz. Ok? Muito bem. Então, vamos usar o que ele pediu aqui. Aí vamos procurar no gráfico um ponto que você tem certeza do que está acontecendo para y e x. Y é L e x é D. E pelo que eu percebo, é esse ponto aqui, né? Não é um ponto que você tem certeza. Que aí D fica 1 metro e L 40 decibéis. Ou decibéis, se preferir, certo? Posso jogar esses valores aqui na equação? Na equação, como é que fica? Fica L igual a 20... Como a base é 10, a gente não precisa nem escrever, não é assim que você aprendeu nas aulas de matemática? 4πd sobre lambda, certo? Então vamos usar L como 40, 20 log na base 10, 4πd como 1 sobre lambda, certo? Bom, aqui já tem uma conta fácil de fazer, certo? 40 por 20 dá 2. E aí fica 2 igual a log na base 10 de 4 vezes 3 vezes 1, já aproximei, e para 3, tá? Então fica como? Vai, continua. Vamos aqui juntos, só continha. 2 igual a log na base 10 de 12 sobre lambda.
certo? Aí, pessoal, o que eu vou fazer? Usar aquele artifício da matemática, que é usar a base 10 para os dois membros. Aí fica como? Fica 10 elevado a 2 aqui no primeiro membro. E quando eu faço 10 elevado ao log na base 10, você já sabe que fica o que está aqui, que é 12 sobre lambda. Lembra disso? Isso é tranquilo, né? Matemática básica de logaritmo, certo? De novo, 10 elevado a 2, 10 elevado a log de 12 sobre lambda dá 12 sobre lambda. 10 ao quadrado dá 100. 12 sobre lambda. Então, lambda ficou 12 sobre 100 metros, certo? 12 sobre 100 metros, se preferir, 12 vezes 10 a menos 2 metros. Tá, e agora? Agora eu vou usar a equação fundamental das ondas periódicas. V lambda F, porque eu quero a frequência e tenho o comprimento de onda. E a velocidade, claro, a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo, que é C. Então, V é C, fica C igual a lambda vezes F. Vamos para os valores? Deixa eu melhorar aqui. Rapidinho, tá? Agora, C, 3, foi dado, tá? Tá lá em cima. 8, 3 vezes 10, oitava. Lambda, 12 vezes 10 a menos 2, vezes F. F, então, será 3 vezes 10 a oitava sobre 12 vezes 10 a menos 2. Aqui, eu posso dividir, simplificando, né? Todo mundo por 3. E ficou assim, 1/4 vezes 10 a oitava. Esse 10 a menos 2 sobe, fica 10 a décima, não é? Ou ainda, 1 por 4, 0,25 vezes 10 a décima hertz. Concorda que eu trabalhei com velocidade em metro por segundo, comprimento de onda em metro, então a frequência fica em hertz. Como eu quero em gigahertz, eu vou andar com a casa, com a vírgula, uma casa para a direita, né? Uma vírgula com a casa para a direita, fica 2,5 vezes 10 a nona hertz. 2,5 gigahertz. 2,5 gigahertz é a frequência. Vamos procurar lá o gabarito para marcar. Vamos lá em cima. Vamos lá juntos. 2,5 gigahertz, gabarito, letra A. Aí está. Muito bem. Posso seguir? Tá bom esse ritmo? Tranquilo? Vamos embora. Vamos para mais uma questão. Se concentre aí na lousa. Aí está. Questão 72 do caderno de prova. Um estímulo nervoso em um dos dedos do pé de um indivíduo demora cerca de 30 milissegundos, 30 vezes 10 a menos 3 segundos, para chegar ao cérebro. Nos membros inferiores, o pulso elétrico que conduz a informação do estímulo é transmitido pelo nervo ciático, chegando à base do tronco em 20 milissegundos. Da base do tronco ao cérebro, o pulso é conduzido pela medula espinhal. Considerando que a altura média do brasileiro é de 1,70 metros, e supondo que a razão média de 0,6, e supondo uma razão média de 0,6 entre o comprimento dos membros inferiores e a altura de uma pessoa, pode-se concluir que as velocidades médias de propagação do pulso nervoso, desde os dedos do pé até o cérebro e da base do tronco até o cérebro são. Então ele faz, aqui em cima, ele pergunta duas velocidades médias. Do dedo do pé até o cérebro, você vai usar o deslocamento, escalar a altura da pessoa inteira e o tempo total, concorda? E depois da base do tronco até o cérebro. Então você vai ter que calcular esse deslocamento, escalar, vai ser bem fácil, que ele deu uma proporção aí para fazer. Ok? Muito bem, vamos organizar os dados aqui. Olha só. A altura da pessoa vai ser o deslocamento na primeira velocidade média, que eu vou destacar aqui, ó. Do pé até o cérebro. Eu vou chamar de velocidade média 1, só para organizar aqui. Então, essa velocidade média 1, do pé até o cérebro, tem que ΔS, a altura da pessoa, 1,70, 1,7 metro. E o tempo é aquele tempo que ele cita no início, de 30 milissegundos. Dos dedos do pé até chegar ao cérebro, está aqui. 30 milissegundos. 30
vezes 10 a menos 3 segundos. Com isso, você já pode calcular a primeira velocidade escalar média. Por definição, todos se lembram ΔS sobre ΔT, o deslocamento escalar pelo intervalo de tempo, o deslocamento escalar 1,7 e o intervalo de tempo 30. Eu já vou multiplicar aqui, ó, 10 vezes 10 a menos 3, 10 a menos 2, certo? Opa, peraí aqui, 3, rapidinho, 3 vezes 10 a menos 2, certo? Então a velocidade média 1, organiza aí, a velocidade média 1, que é a nossa primeira resposta, vai ser esse 10 a menos 2 sobe, fica 10 a segunda vezes 1,7, dá 170 dividido por 3. Então a primeira velocidade média, primeira resposta, 170 dividido por 3, aproximadamente, vamos dividir, 170 dividido por 3, cadê? 170 dividido por 3, 57 aproximadamente, tá? Metros por segundo, aproximadamente, claro, 57 metros por segundo. É claro, não custa nada dar uma olhada nas respostas, porque se tivesse só uma, você já marcaria, tá? Mas veja que aí você tem duas opções aqui. Então, claro, você não vai... Claro, tem um detalhe aqui, viu? Nessas duas opções, a letra C está dizendo que é igual, hein? Se você pensar um pouquinho, talvez você até mate, tá? Mas vamos fazer a conta com cuidado, tá aqui a primeira velocidade escalar média, vamos calcular a segunda, que é da onde para onde, ó? É da base do tronco até o cérebro. Então eu preciso do ΔS e do ΔT. Vamos lá, eu vou chamar de velocidade média 2, certo? Bom, o que é que ele diz? Que a altura da pessoa é de 1,7 metro, e aqui é um momento importante. Vou destacar para você. Ó, ele diz que é 0,6 a fração entre quem? A razão entre quem? Entre o comprimento dos membros inferiores à altura da pessoa, certo? O comprimento dos membros inferiores à altura da pessoa. Se o comprimento dos membros inferiores à altura da pessoa é 0,6, dos membros superiores à altura da pessoa vai dar 0,4, concorda? Então esse ΔS2, que vai do tronco até o cérebro, é 0,4 vezes 1,7 metro, né? 170 centímetros, mas vamos manter o metro. Entendeu por que o 0,4? Porque se é 0,6 a fração dos membros inferiores sobre a altura da pessoa, então também eu posso encontrar a diferença, que é 0,4, certo? Se você quiser calcular quanto ele percorreu nos membros inferiores, multiplicando 0,6 por 1,7 e depois subtrair, também dá. Eu preferi fazer direto aqui, certo? E isso aqui vai ser o nosso primeiro ΔS. Desculpe, o segundo ΔS, que é para calcular a segunda velocidade média. 0,4 vezes 1,7, certo? Isso dá 0,4 vezes 1,7, 0,68 metros. E o tempo? O tempo vai ser mais fácil ainda. O tempo vai ser mais fácil ainda, por quê? Porque o tempo total é de 30 milissegundos, certo? E ele está dizendo que o estímulo que vai através dos membros inferiores leva 20 milissegundos para chegar à base do tronco. Então, quanto é que falta para 30? 10 milissegundos. Então, da base do tronco até o cérebro, 10 milissegundos é o segundo intervalo de tempo, portanto, 10 vezes 10 a menos 3 segundos, certo? Então, a velocidade média 2, ΔS2 sobre ΔT2, a velocidade média 2, o ΔS2, 0,68, o ΔT, vamos já usar aqui 10 vezes 10 a menos 3, 10 a menos 2, certo? Sobe 10 a segunda, vezes 0,68, 68 metros por segundo. Aqui está a segunda velocidade média. A primeira está aqui, 57 metros por segundo. A segunda, 68 metros por segundo. Vou marcar o gabarito. 57 e 68 metros por segundo. Está aí, gabarito D de dado. Certo? Então a questão foi sobre velocidade escalar média, o deslocamento escalar pelo intervalo de tempo.
A primeira velocidade média que ele pediu foi para você usar do pé até o cérebro, o deslocamento escalar é a altura da pessoa e o tempo foi o tempo total de 30 milissegundos. Foi bem rápido, 1,7 metro de deslocamento escalar e o tempo 30 milissegundos, 30 vezes 10 a menos 3 segundos, certo? Segunda velocidade média, da base do tronco até o cérebro. Você precisou do segundo deslocamento. Ele te deu a razão entre o comprimento dos membros inferiores e da pessoa inteira, que foi 0,6. Então, do restante seria 0,4. 0,4 de 1,7. 40% da altura total. 0,4 vezes 1,7 deu 0,68. 0,68 dividido pelo tempo. Como o tempo total era 30 milissegundos. E do pé até a base do tronco passou 20, faltam 10, então ficou fácil. 0,68 metros sobre 10 milissegundos, 10 vezes 10 a menos 3 segundos. O resto foi conta. Tá entendido? Vamos passar para a próxima? Então vamos lá. Mais uma. A velocidade de escape de um corpo celeste é a mínima velocidade que um objeto deve ter nas proximidades da superfície desse corpo para escapar de sua atração gravitacional. Com base nessa informação e em seus conhecimentos sobre a interpretação cinética da temperatura, considere as seguintes afirmações a respeito da relação entre a velocidade de escape e a atmosfera de um corpo celeste. Vamos lá. 1. Corpos celestes com mesma velocidade de escape retêm atmosferas igualmente densas, independentemente da temperatura de cada corpo. Calma aí, pessoal, calma. Relaxa, respira. Veja, ele está falando de gases. Eu preciso saber de que depende a velocidade média das moléculas de um gás. Porque se a velocidade média das moléculas de um gás não depender da temperatura, me parece aí que essa frase pode ser correta. Mas se depender, aí a frase fica errada. Vamos relembrar como é que se encontra essa velocidade média das moléculas de um gás ideal? Vai. Como é que é? A energia cinética do gás, devagarzinho. Lembra da equação? 3 meios de nRT. E a energia cinética, né? De uma forma geral, mv2 sobre 2. Só vou demonstrar aqui, é bem rápido, a equação que eu preciso, tá? Para não jogar a fórmula pronta. 3 vezes o número de mols é a massa sobre a massa molecular, vezes RT, igual a massa, velocidade média ao quadrado das moléculas. A massa cai fora e chegou onde eu queria. Se você já conhecesse a fórmula pronta, poderia já começar daqui. 3RT sobre a massa molecular. Pessoal, a velocidade das moléculas depende da temperatura. Então, ele está dizendo aqui, olha só, vamos reler. Frase 1, tá? Corpos celestes com mesma velocidade de escape retêm atmosferas igualmente densas, independentemente da temperatura de cada corpo. Não é verdade, porque a temperatura de cada corpo influencia na temperatura do gás da atmosfera. E a temperatura do gás interfere na velocidade média das moléculas. E aí, moléculas com velocidade médias diferentes podem escapar ou não comparadas com a velocidade de escape. Então, a temperatura é um fator importante, portanto, essa frase está errada, certo? Frase 1 está errada. 2. Moléculas de gás de hidrogênio escapam da atmosfera de um corpo celeste mais facilmente do que moléculas de gás hidrogênio. Moléculas de gás nitrogênio, está comparando o nitrogênio com o hidrogênio, certo? Aqui foi a justificativa para a primeira frase, tá? Organizando, peraí, deixa eu manter o padrão rapidinho. Certo? Para quando você for refazer. Então você viu que a temperatura ela interfere nessa velocidade das moléculas, certo? Então essa primeira frase foi errada. E agora eu vou para a segunda. Veja só, vou usar de novo isso aqui, tá? Para justificar se a segunda frase é correta ou errada. A velocidade ela depende da massa molecular, certo? Então veja, moléculas de gás de hidrogênio escapam da atmosfera de um corpo celeste. Se é da mesma atmosfera, a temperatura é a mesma. Então as variáveis vão ser a velocidade dessas moléculas e a massa molecular. Aí o que acontece? Veja que nitrogênio tem uma massa molecular maior que hidrogênio. Então a velocidade dessas moléculas na atmosfera é menor.
Se a velocidade das moléculas de hidrogênio na atmosfera é menor, é claro que a facilidade é maior para as moléculas de hidrogênio e não nitrogênio, como ele diz. De novo, olha o que eu estou te falando. A velocidade, ela depende da velocidade das moléculas, depende da massa molecular, certo? E a massa molecular das moléculas de nitrogênio, do gás nitrogênio, é maior do que do gás hidrogênio. Então, se a massa molecular do nitrogênio é maior, a velocidade é menor. Se as moléculas têm velocidade menor, elas não escapam com maior facilidade. A maior facilidade seria para quem tem velocidade maior, que são as moléculas de hidrogênio, entende? Então a frase também está errada, certo? Terceira e última frase. Comparando corpos celestes com temperaturas médias iguais, aquele com maior velocidade de escape tende a reter uma atmosfera mais densa. Bom, aí é verdade. Porque se você tem uma velocidade de escape maior, aqui para mim, se você tem uma velocidade de escape maior, os gases da atmosfera enfrentam uma dificuldade maior para vencer essa velocidade de escape. Então é claro que menos gás vai escapar, a atmosfera consegue reter mais gases, uma quantidade maior de gases, e isso deixa a atmosfera mais densa, concorda? Veja, eu vou ler de novo, veja lá. Comparando corpos celestes com temperaturas médias iguais, aquele com maior velocidade de escape tende a reter uma atmosfera mais densa. Veja de novo, se eu tenho uma velocidade de escape maior, eu vou conseguir reter uma quantidade de gases maior. E dessa forma eu terei uma atmosfera mais densa. E é exatamente isso que ele diz nessa frase. Portanto, a frase 3 está correta. Só a frase 3 é correta. Vamos procurar então o gabarito. Está aqui na letra C. Gabarito, letra C. Está resolvida aí uma boa questão sobre gases. Deu para entender? Ah, não lembrava da equação da velocidade, mas está relembrando agora, está revisando agora. Vai fazer um bom estudo e vai dar tudo certo. Pode crer. Não se esqueça que para tornar o nosso canal mais forte, desculpa repetir isso, isso é de todo o canal, a gente repete, mas é a maneira do canal ficar mais forte. É você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para que toda aula nova você receba e possa fazer um bom estudo, tá bom? Vamos continuar a resolução? Então aí, se concentre na lousa, passar para a próxima questão. Um equipamento de bungee jumping está sendo projetado para ser utilizado em um viaduto de 30 metros de altura. O elástico utilizado tem comprimento relaxado de 10 metros. Então, comprimento quando o elástico não está solicitado, que a gente costuma chamar de comprimento natural, não é assim? De 10 metros. Qual deve ser o mínimo valor da constante elástica desse elástico para que possa ser utilizado com segurança no salto por uma pessoa cuja massa, somada do equipamento de proteção a ela conectado, seja de 120 kg. Note e adote. Despreze a massa do elástico, as forças dissipativas e as dimensões da pessoa. Considere a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bom. É uma questão de que tema, pessoal? Conservação de energia mecânica, não é assim? A pessoa está lá no início com a velocidade nula, mas tem uma altura, então tem energia potencial gravitacional, o elástico está relaxado, não tem potencial elástica, vai saltar, vai descer. O que é importante? Ela tem que atingir a velocidade nula antes de chegar ao solo. Então, se você quer a menor constante elástica, você vai usar no limite de chegar ao solo mesmo. Se você usar uma constante elástica maior do que a mínima, ela para antes. Quanto maior a constante elástica, mais distante do solo ela vai ficar, concorda? Se você quer a menor constante elástica, você vai usar no limite de chegar ao solo. Ele pediu para desprezar a altura da pessoa. Então, como é que vai ser? A energia potencial gravitacional nessa queda vai se transformar em energia potencial elástica. O sistema é conservativo. Quem realiza trabalho, a força peso e a força elástica, são forças conservativas. É isso. Vamos organizar então a resolução? Vamos lá, devagarzinho. Ó, o viaduto está aqui. Aqui é o viaduto. Aqui o solo. Altura 30 metros. A pessoa vai pular. Quando ela está aqui em cima, no instante inicial, certo? Eu vou desprezar
tamanho da pessoa, eu vou desenhar a pessoa como um ponto só, tá? Ela está aqui no instante inicial, a velocidade inicial é 0 e o elástico não está deformado, mas ela tem uma altura relativa ao solo. Quando saltar, o que vai acontecer? O elástico vai esticar e a menor constante elástica vai fazer com que a velocidade volte a 0 de novo. Vou colocar aqui para manter o padrão. A velocidade se anule no limite de chegar ao solo, tá? No limite de chegar ao solo. Se chegar aqui com velocidade, a pessoa se machuca, não é isso que ele quer. Então, eu quero que a menor constante elástica vai me dar aqui, chegando ao solo, a velocidade sendo nula, é isso, certo? Entende? Veja então que, como o tamanho natural do elástico é de 10 metros, tá aqui, ó. Então, veja, se agora ele está com 30, o elástico aqui está deformado, alongado de 20 metros, concorda? É a deformação, certo? A massa da pessoa foi dada como 120 quilogramas e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui é um instante inicial, aqui é um instante final, e vou repetir para você o seguinte, ó. Como só realizam trabalho forças conservativas, quem são essas forças que realizaram o trabalho? Peso e elástica, são forças conservativas, a energia mecânica do sistema permanece constante. Então eu posso afirmar que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Vamos fazer isso lá? A energia mecânica, volta aqui para a lousa, foco na lousa. A energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. A energia mecânica inicial, no início o elástico não está esticado, lembra disso? Aqui nesse início ele não está esticado, não tem velocidade, então a cinética é 0, a potencial elástica é 0, mas tem uma altura, então a energia potencial gravitacional, altura H de 30 metros. No fim, a velocidade é nula, a energia cinética é 0, ok? Está no meu 0 para altura, veja que a diferença de altura aqui é 30. Você pode pensar que o 0 para a altura é aqui, certo? Aqui fica a altura inicial de 30 metros. Então a altura final é 0, ok? Então não tem energia potencial gravitacional, mas o elástico está esticado, está alongado, possui uma deformação de 20 metros, então tem energia potencial elástica K delta X2 sobre 2. Relembrou a equação da energia potencial elástica? Entende que se o elástico conseguir frear a pessoa numa altura maior do solo, você vai usando constantes elásticas maiores. Por isso que ele não perguntou qual a constante elástica. Ele, bem claro, ele pergunta qual o mínimo valor da constante elástica, certo? Muito bem, agora vamos jogar os valores, pessoal. A massa, 120, a aceleração da gravidade, 10, a altura, 30, constante elástica você quer, a deformação, 20 ao quadrado, sobre 2, certo? 12 vezes 3, 36, 1, 2, 3 zeros, vezes 10 a terceira, igual a K, 20 ao quadrado, 400, sobre 2. 400 sobre 2, 200. Posso dividir mais agora aqui? Posso dividir 1000 por 200? Você acompanha? Aí dá 5, certo? 1000 dividido por 200, ok? 1000 dividido por 200. Primeiro eu dividi 400 por 2, deu 200. E agora 10 a terceira, que é 1000 dividido por 200, dá 5. Então K, olha aí, continha simples. Será 5 vezes 36. A mínima constante elástica, 180 newtons por metro. As unidades todas no sistema internacional. Então, se encontra a constante elástica no sistema internacional. Esse aqui é o valor da menor constante elástica. Se você pode usar o valor maior, o que é que vai significar se você usar uma constante elástica maior? Que vai atingir a velocidade zero a uma altura maior do solo, certo? Aí não tem risco da pessoa se machucar. Claro que se você usar uma constante elástica menor do que essa, ela chegará ao solo com velocidade e a gente não quer isso, certo? Muito bem, então 180 newtons por metro, letra E. Vamos marcar então gabarito letra E. Questão de conservação de energia mecânica. Só realizaram um trabalho, força, peso e elástica, a resistência do ar foi desprezada. E quando só realizam um trabalho, forças conservativas, a energia mecânica permanece constante.
a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. No início não tem velocidade, a mola não, o elástico não está esticado, não tem velocidade, não tem energia cinética. O elástico no tamanho natural, como ele está relaxado, não tem potencial elástica, mas tem altura, energia potencial gravitacional. Embaixo, no limite de chegar ao solo, velocidade nula, cinética é zero, a potencial gravitacional é zero, está no zero da altura, mas a mola, o elástico está esticado, tem potencial elástica, então a energia potencial gravitacional se transformou em energia potencial elástica. Foi assim, o resto foi conta. Tranquilo? Podemos seguir? Então vamos para a próxima. Leitura do enunciado. Pessoal, concentração. Vamos lá. Um fabricante projetou resistores para utilizar em uma lâmpada de resistência L. Cada um deles deveria ter resistência R. Após a fabricação, ele notou que alguns deles foram projetados erroneamente, de forma que cada um deles possui uma resistência RD igual a R sobre 2. Tendo em vista que a lâmpada queimará se for percorrida por uma corrente elétrica superior a V sobre R mais L, em qual ou quais dos circuitos a lâmpada queimará? Tá bom, tem 3 circuitos, 1, 2 e 3. O que você já sabe? A corrente máxima na lâmpada é V sobre R mais L, certo? Ou se preferir, como a DDP desses extremos aqui é V, ok? Pode observar. Você também pode pensar que a resistência, ó, se a corrente é máxima, como o V não muda, a resistência mínima tem que ser R mais L. Você escolhe, certo? Como o V é uma constante, não é uma variável aí, se repete em todos, você também pode pensar que a menor resistência do trecho ligado à lâmpada, claro, tem que ser R mais L. Mas vamos manter essa história da corrente aqui, tá? Vamos fazer do jeito que ele pediu. A corrente máxima é V sobre R mais L. Vamos testar isso em cada um dos circuitos elétricos. Vamos para o primeiro. No primeiro circuito elétrico, a lâmpada, dá uma olhada, ela está ligada em série com 2 resistores defeituosos, de resistência RD, e RD é R sobre 2. Então, no primeiro circuito elétrico, como é que fica? Fica assim, né? Ó, aqui é a lâmpada. A resistência da lâmpada é L e cada um desses resistores tem resistência R sobre 2. Então, a resistência equivalente entre os terminais dessa DDP vai ser a soma, porque estão em série a mesma corrente. A resistência equivalente aqui vai ficar quanto? Vai ficar L, R mais R sobre 2 mais R sobre 2, certo? Então, a resistência equivalente 1 fica R sobre 2 mais R sobre 2 mais L. Resistência 1 fica R mais L. Logo, a corrente na lâmpada, já que a DDP aqui é V, a corrente na lâmpada do circuito elétrico 1 vai ser V, a DDP é V, sobre a resistência que é R mais L. Então, essa corrente, ela é igual à corrente máxima. Isso quer dizer que, como ela é igual, está no limite, mas não vai queimar. Logo, não queimará, certo? O circuito elétrico 1 não queimará, por quê? Porque a corrente na lâmpada, e aqui, é essa DDP dos extremos sobre a resistência equivalente, que é R sobre 2 mais R sobre 2 mais L, porque os três estão em série. A DDP dos extremos é V, eu estou usando para achar a corrente, que a corrente é U sobre R, certo? U é V, está aqui, e a resistência equivalente ficou R sobre 2 mais R sobre 2 é R, mais L, está aí. Então, no circuito elétrico 1, a lâmpada não queimará. Vamos para o circuito elétrico 2. No circuito elétrico 2, acontece que a lâmpada está em série com 2 resistores de RD em paralelo. Aí já mudou, porque RD em paralelo com RD já dá RD sobre 2, concorda? E RD sobre 2 vai ficar o quê? R sobre 4. Posso já escrever aqui? Vou anotar aqui, ó. O equivalente desse trecho aqui é RD sobre 2, certo? Só que RD já é R sobre 2, então aqui fica R sobre 4, deixa eu melhorar aqui. R sobre 4, em série com a lâmpada, que tem resistência L, e aqui está a DDP V,
Então, a corrente na lâmpada aqui vai ser a resistência equivalente desse trecho, que é R sobre 4 mais L, certo? V sobre essa resistência equivalente. A corrente 2, então, vamos aqui. Essa corrente 2, que é no circuito elétrico 2, a corrente na lâmpada, tá? Que é o que te interessa. É a DDP dos extremos V sobre a resistência equivalente, que é R sobre 4 mais L. Mas aí, nesse caso, pessoal, você está usando uma resistência menor que a mínima. Isso quer dizer que essa corrente 2 é maior que a corrente máxima. E em função disso, o que é que vai acontecer? A lâmpada queimará. Queimará. De novo. Veja. RD em paralelo com RD é RD sobre 2. Lembrando que RD é R sobre 2. Então fica R sobre 4. Em série com a lâmpada. A resistência equivalente desse trecho para essa DDPV é R sobre 4 mais L. Então a corrente na lâmpada, nesse segundo circuito elétrico, fica V sobre R sobre 4 mais L. Veja que essa resistência é menor do que a que você tem a corrente máxima. Se a resistência é menor, a corrente vai ser maior, a corrente 2 é maior do que a máxima, a lâmpada queima, certo? E para fechar, o terceiro circuito elétrico, dá uma olhada. Ó, só interessa essa parte que está ligado com a lâmpada. Que está ligado com a lâmpada, como é que é? É RD, a lâmpada aqui, ó, RD, que é R sobre 2, e nos extremos, de novo, tem a DDPV aqui, ó, a DDP entre esse ponto e esse. Esse resistor aqui de baixo não interessa, eu quero a corrente na lâmpada, certo? Como eu fiz aqui no caso da corrente 1, aqui no caso da corrente 2 e vou fazer aqui no caso da corrente I3, certo? A DDP dos extremos é V e a resistência equivalente é R sobre 2 mais L. Então a corrente 3 é a DDP, estou usando I igual a U sobre R, certo? A DDPU é V e a resistência é R sobre 2 mais L. De novo, a resistência ficou menor do que a resistência para a corrente máxima. Então, a corrente 3 é maior do que a corrente máxima. E se é maior, o que vai acontecer com a lâmpada? Ela queimará. Agora vamos matar o gabarito, tá? Aqui não queimará. Vamos lá. O que é que ele quer? Sempre voltando para conferir. Em qual ou quais dos circuitos a lâmpada queimará? Ele quer que queime. Sempre é bom ler de novo, tá? Se ele quer que queime, quais são os circuitos que queimam? 2 e 3. Queimará em 2 e 3. Vamos procurar o gabarito? Em 2 e 3, isso está na letra D de dado, gabarito, letra D. Aí está. Vamos lá? Vamos seguir? Vamos embora. Respira, dá uma relaxada e vamos seguir. Daqui a pouco acaba, certo? Aí está. Questão 76. No dia 10 de abril de 2019, a equipe do Event Horizon Telescópio Horizonte de Eventos, divulgou a primeira imagem de um buraco negro. Você lembra disso que circulou aí nas redes sociais? Localizado no centro da galáxia M87, obtida por um conjunto de telescópios com diâmetro efetivo equivalente ao da Terra, de 12.700 quilômetros. Devido ao fenômeno físico da difração, instrumentos ópticos possuem um limite de resolução angular que corresponde à mínima separação angular entre dois objetos que podem ser identificados separadamente quando observados à distância. O gráfico mostra o limite de resolução de um telescópio medido em radianos como função do seu diâmetro para ondas luminosas de comprimento de onda 1,3 milímetros, igual ao daquelas captadas pelo EHT. Note a escala logarítmica nos eixos do gráfico. Tá, então ele deu esse gráfico aí, que no eixo Y ele te dá a resolução angular e no eixo X o diâmetro efetivo do telescópio. Tá. Sabe-se que o tamanho equivalente a 1 pixel na foto do buraco negro corresponde ao valor da menor distância entre dois objetos naquela galáxia para que eles possam ser identificados separadamente pelo EHT. Com base nas informações anteriores e na análise do gráfico, e sabendo que a distância da Terra até a galáxia M87 é de 5 vezes 10 a 20 quilômetros,
indique o valor mais próximo do tamanho do pixel. Tá bom, tá bom. Então, peraí, vamos lá. Primeiro, ele deu o diâmetro do telescópio que foi usado, que é igual ao diâmetro da Terra, certo? 12.700 quilômetros. Espera aí, o diâmetro, rapidinho, 12.700 quilômetros. 1,27, para a gente achar a ordem de grandeza. 10, 10 a segunda, 10 a terceira, 10 a quarta. Então, como esse número aqui é menor do que 5,5, não é? Então, a ordem de grandeza é de 10 a quarta quilômetros. O diâmetro do nosso telescópio, um telescópio desse EHT, 10 a quarta quilômetros. Vamos procurar no gráfico? 10 a quarta quilômetro, 10 a quarta quilômetro está aqui, e aí vamos subir e achar o que ele chama de resolução angular em radiano. Deu 10 a menos 10, certo? 10 a menos 10 radiano. Então, espera aí. Para esse diâmetro do nosso telescópio, 10 a quarta quilômetro, a resolução angular, chama de alfa, é 1 vezes 10 a menos 10 radiano, certo? E aí vamos pensar, a distância da Terra até a galáxia, é de 5 vezes 10 a 20 quilômetros. Então vamos fazer uma figura aqui. Agora essa figura eu vou logo te adiantando que ela não está correta não, ela está totalmente fora de escala, tá? Aqui a Terra e a galáxia, certo? Que é a M87, não é isso? É, M87. Essa distância adesão que ele dá como, tá aqui, 5 vezes 10 a 20 quilômetros. Essa distância adesão aqui, 5 vezes 10 a 20 quilômetros. Aqui está o que você quer fotografar, que é o buraco negro, certo? Veja, então, o seguinte, ó, o ângulo que ele está falando é esse aqui, ó, que está muito exagerado na minha fotografia, no meu desenho. Por quê? Porque esse ângulo é muito pequeno, ó. Ele é você dividir por 10 bilhões um radiano. Um radiano em torno de 57 graus, se você dividir 57 por 10 bilhões, você vai achar o valor do ângulo aqui, isso seria praticamente uma reta. Então essa figura é meramente ilustrativa para você conseguir visualizar a distância do pixel, que é essa aqui, ó, entre a galáxia e o que você quer fotografar, que é o buraco negro. Essa distância é o que eu quero saber, x, que é o pixel, certo? Então eu tenho aqui, isso aqui é praticamente uma reta, né, pelo ângulo muito pequeno. Então eu vou imaginar aqui um triângulo retângulo, e a tangente desse ângulo alfa vai ser o cateto oposto x sobre o adjacente d. Mas como o alfa é muito, muito, muito pequeno, quando o ângulo é muito, muito, muito pequeno, você aproxima a tangente do ângulo para o próprio ângulo em radiano, se o ângulo estiver em radiano, tá? E é isso que eu vou fazer. Então fica alfa igual a x sobre d. Logo, x, que é o pixel que você está querendo, vai ser alfa vezes d. Alfa, 1, cadê? Vezes 10 a menos 10, vezes d, 5 vezes 10 a 20. 5 vezes 10 a 20 quilômetros. 10 a 20 vezes 10 a menos 10 dá 10 elevado a 10. Então, o pixel 5 vezes 10 a décima quilômetros. Tá aí. Vamos procurar o gabarito? 5 vezes 10 a décima quilômetro. 5 vezes 10 a décima, letra D de dado. Tá aí mais uma questão, gabarito, letra D. Certo? Vamos embora para mais uma? Respira, vai dar tudo certo. Assista de novo, pegue uma folha em branco, vá anotando. Você vai aprender sim, vai fazer excelentes provas e vai alcançar o seu objetivo. Vamos pensar assim que vai dar tudo certo, ok? Vamos lá para a próxima questão. Tá aí. Um solenoide muito longo é percorrido por uma corrente elétrica I
conforme mostra a figura 1. Em um determinado instante, uma partícula de carga Q positiva desloca-se com velocidade instantânea v perpendicular ao eixo do solenoide. Ó, dá uma olhada que a velocidade v aqui na figura é entrando no plano, tá vendo? Ó? Você lembra daquele símbolo de x que é entrando no plano? Perpendicular ao eixo do solenoide. Então, tá. Continua. A figura 2 ilustra a situação em uma seção reta definida por um plano que contém o eixo do solenoide, certo? Figura 1 representa o solenoide, a figura 2 a carga em movimento. Muito bem, e ele indica o ponto sentido para fora do plano do papel e o X para dentro do papel, certo? O diagrama que representa corretamente as forças elétrica e magnética atuando sobre a partícula é a elétrica, ele chamou de FE, e magnética de FB, certo? Bom, como o campo elétrico, ó, a elétrica vai ser bem rápido. Como o campo elétrico é para a direita e a carga é positiva, a força elétrica fica para a direita também. Porque é assim, a força elétrica é a carga vezes o campo elétrico. Se a carga for positiva, a força e o campo têm o mesmo sentido. Se a carga é negativa, a força e o campo têm sentidos opostos. Então a força elétrica é para a direita, certo? A força elétrica. Será que já mata a questão? Não, porque tem mais de uma com força elétrica para a direita, certo? Vamos ter que achar a força magnética. Deixa eu melhorar esse vetor aqui. Se eu consigo desenhar melhor aqui para a gente, tá? Pronto, a força elétrica melhorou bastante, né? A força elétrica está aí para a direita, certo? Agora vamos achar a magnética. Olha só, para isso eu vou fazer um desenho aqui, tá? Como é que está a partícula, certo? A partícula, ela é positiva e sua velocidade é assim, ó. Espera aí, calma. Espera aí que agora vai. Pronto. Sua velocidade é entrando no papel, certo? Velocidade entrando no papel. A partícula é positiva, sua carga é positiva. Estou analisando aqui separado para te dar um detalhe maior, tá? Agora, como é que está o campo magnético? É isso que você tem que ver aqui, ó. E para isso, se você quiser, você pode olhar do ponto de vista daqui, ó, como se você estivesse olhando de lado. E o que que você veria? Você vê a corrente assim, né? Ela sai, isso aqui é o sentido da corrente, ela está saindo aqui e chegando aqui. Se você olhasse de lado, aqui, ó, olhando de lado, o sentido da corrente seria esse, anti-horário, não é? Você se lembra como é que se encontra o campo magnético? Espera aí, calma. Espera aí, deixa eu apagar aqui. Vou fazer um desenho melhor, tá? Deixa eu puxar isso para cá, ó. Senão você pode não entender. Depois eu vou tentar mostrar de uma outra câmera. A força elétrica, tranquilo, tá? Calma. Vamos lá de novo. Vou precisar de espaço aqui, tá? Então por isso que eu apaguei. A velocidade da partícula, a partícula é positiva. A velocidade da partícula está entrando no plano. E eu preciso saber do campo magnético. Para isso eu vou lá no sentido da corrente do solenoide, certo? Pessoal, eu vou usar agora aqui, ó, a regra da mão direita envolvente. Você envolve o condutor de forma que o polegar aponte no sentido da corrente. Os outros dedos vão te dar a direção e sentido do campo magnético. Como essa figura está num plano aí, pode dificultar, é isso que eu queria. Eu quero olhar de um outro jeito, ó. Vem aqui nessa câmera aqui. Imagina que você está olhando daqui, ó. Assim, certo? A espira está aqui assim, ó, certo? E você está olhando daqui. Se você olha desse lado, como é que você veria essa espira? É isso que eu quero desenhar para você. Você vê a espira do ponto de vista de quem está olhando daqui, tá? Você vê assim, ó. A corrente saindo assim e entrando aqui. O sentido da corrente, para quem olha aqui desse lado, é esse. E aí você vem com a mão direita agora, envolve o condutor, envolve o condutor. Olha o polegar indicando o sentido da corrente. Aí você passa por baixo da espira e nota que o campo magnético está saindo. B estaria saindo, mas saindo olhando daqui. Ou seja, o campo magnético está assim, ó. Tá claro para você? Porque o que acontece? Como é uma imagem no plano e a gente precisa de 3 dimensões, eu preferi mudar o ponto de vista. Se você está olhando aqui de lado, com isso, você vê o vetor campo magnético saindo, ou seja, ele está assim para a direita. Se o campo magnético está para a direita, ok? Se o campo magnético está para a direita,
Deixa eu colocar a figura um pouquinho mais para cá para a gente conseguir enxergar melhor, certo? Se o campo magnético está para a direita, vamos usar a regra da mão direita agora, só que agora é a regra da mão direita espalmada. O polegar indica a velocidade, os outros dedos do campo magnético, como a carga é positiva, o tapa vai ser com a palma da mão. O polegar indicando a velocidade, os outros dedos a direção do campo. Como a carga é positiva, a força magnética vai ser encontrada dando um tapa com a palma da mão. Vamos usar isso aqui? Ó, como é que está a velocidade? Não está assim? Ó o polegar. Você enxerga? O polegar está entrando no plano assim? Ó como fica a tua mão. Ó o polegar assim, ó. Certo? O tapa com a palma da mão, ó, a força magnética, ela vai ficar assim. Aqui, ó. FB. Então, como é que fica na carga? A carga, vamos desenhar as duas juntas? A carga vai ficar... Peraí, deixa eu voltar aqui para essa câmera aqui. Pronto. A carga vai ficar com a força elétrica para a direita. Por quê? Porque o campo elétrico está para a direita. E a força magnética para baixo. Por que que a força magnética ficou para baixo? Força magnética ficou para baixo porque você usou a regra da mão direita espalmada. Eu vou voltar lá para aquela câmera para você ver de novo. Ó, o polegar aqui, ó, entrando no plano, certo? Ó, o polegar aqui entrando, o campo magnético, ó, para a direita e o tapa com a palma da mão, a força magnética fica para baixo. Então eu vou procurar, volta aqui agora, eu vou procurar uma letra que me dê a força elétrica para a direita e a força magnética para baixo. A força elétrica para a direita e a força magnética para baixo está aqui, ó. Por isso, letra A. Aí está gabarito. Então, vamos marcar o gabarito. Gabarito correto, letra A. Fechou? Tranquilo? Força elétrica na mesma direção do campo elétrico, com uma carga positiva no mesmo sentido. O campo magnético ficou para a direita. A velocidade entrando no plano, você usou a regra da mão direita espalmada, polegar indicando a velocidade, os outros dedos o campo magnético, a carga é positiva, tapa com a palma da mão e dessa forma encontrou a força magnética para baixo, força elétrica para a direita, força magnética para baixo. Resposta correta, letra A. Certo? Vamos para a próxima. Tá aí, 78. Vamos lá. Um drone voando na horizontal em relação ao solo, como indicado pelo sentido da seta na figura, deixa cair um pacote de livros. A melhor descrição da trajetória realizada pelo pacote de livros, segundo um observador em repouso no solo, é dada pelo percurso descrito em qual trajetória? Então veja, olha, isso aqui é uma questão de composição de movimento, né, pessoal? Para uma pessoa que está aqui olhando no solo, o pacote, embora ele seja abandonado para o drone, do ponto de vista da pessoa, o pacote tem a mesma velocidade do drone na horizontal, não é assim? Muito bem. Como ele é abandonado, na vertical ele vai assumir o módulo aceleração, cujo módulo é a aceleração da gravidade. Então eu vou ter uma composição de dois movimentos. A aceleração da gravidade vai ser a aceleração na vertical. E como ela não interfere na horizontal, o movimento horizontal vai ser uniforme. Então a trajetória vai ser a resultante de movimento horizontal é uniforme e o movimento vertical é uniformemente variado, concorda? Que a aceleração em módulo é a aceleração da gravidade. A trajetória que resulta da composição de movimento na vertical, uniformemente variado, e na horizontal, movimento uniforme, é o arco de parábola. Então, esse cara, no solo, referencial no solo, vai visualizar um arco de parábola. E onde é que está isso? Isso está na trajetória 4. Portanto, bem simples a questão. Vamos marcar a letra D de dado. De novo, a trajetória aqui em cima. Trajetória, ela é resultante da composição de dois movimentos. Do movimento horizontal, que é uniforme, porque a aceleração da gravidade não interfere na horizontal, ela está inteira na vertical. Força-peso está inteira na vertical, você desprezando a resistência do ar, ok? Então, o movimento do pacote para o solo, ele tem a velocidade que o drone tinha, mesmo
é abandonado para o drone, a velocidade inicial do pacote é 0, mas para o solo a velocidade é a velocidade do drone, que é na horizontal. Essa velocidade se mantém na horizontal e, em função da força-peso, o corpo cai com a aceleração da gravidade em módulo, movimento de descida acelerado, uniformemente acelerado, e a resultante da composição desses dois movimentos, na horizontal uniforme, na vertical move, movimento uniformemente variado, é esse arco de parábola que está aí, portanto, letra D de dado. Tranquilo? Vamos para a próxima? Vamos lá, tá acabando, tá acabando. Essa é a última, tá? Vitória, vamos vencer, vai dar tudo certo, você vai aprender. Nós vamos fazer muitas revisões aqui no nosso canal. Por isso, por favor, se inscreva, ative as notificações. Se gostar da aula, dá um like e vamos fortalecer esse canal, porque isso vai me permitir cada vez mais postar conteúdos bacanas para vocês. Aulas de revisão, aulas teóricas, dicas, desafios, curiosidades sobre física, tá bom? Vamos lá para a última questão, então, da prova na parte de física, claro. Vamos ler juntos. Um pêndulo simples é composto por uma haste metálica leve presa a um eixo bem lubrificado e por uma esfera pequena de massa muito maior que a haste presa à sua extremidade oposta. O período P para pequenas oscilações de um pêndulo é proporcional à raiz quadrada da razão entre o comprimento da haste metálica e a aceleração da gravidade local. Considere este período nas três situações. 1. Em um laboratório localizado ao nível do mar, na Antártida, a uma temperatura de 0 graus Celsius. 2. No mesmo laboratório, mas agora a uma temperatura de 250 kelvins. 3. Em um laboratório no qual a temperatura é de 32 graus Fahrenheit, em uma base lunar cuja aceleração da gravidade é igual a 1/6 daquela da Terra. Certo? Então são 3 períodos para cada um desses laboratórios. Indique a alternativa correta a respeito da comparação entre os períodos de oscilação P1, P2 e P3 dos pêndulos nas 3 situações. Tá. Ele te deu, foi gentil, né? Mas poderia ficar por sua conta, mas ele disse que o período é proporcional à raiz do comprimento sobre a gravidade, certo? Ele diz isso aqui, ó. Mas se você pensasse um pouquinho, você poderia usar a equação do pêndulo simples também, que dá no mesmo, né? Não é verdade? Embora o pêndulo simples use um fio, mas aqui não teve problema, que ele já disse para você isso, certo? Agora vamos falar dos laboratórios. No laboratório 1, o que é que você vê? Você vê uma temperatura de 0 graus Celsius. No laboratório 2, ainda na Terra, mas você tem uma temperatura de quanto? 250 kelvins, então é 250 menos 273 menos 23 graus Celsius, certo? E no terceiro laboratório, que aí já é na Lua, a temperatura é de 32 graus Fahrenheit, que é o mesmo que 0 graus Celsius, você se lembra, não é assim? Deixa eu melhorar aqui só a escrita. Então, aqui em cima, 0 graus Celsius, o primeiro laboratório. No terceiro, 32 graus Fahrenheit, o mesmo que 0 graus Celsius. Então, o que você tem? Você tem esses dois laboratórios no mesmo campo gravitacional, que é na Terra, mas em temperaturas diferentes. E os laboratórios 1 e 3 na mesma temperatura, mas em campos gravitacionais diferentes, concorda? Então, vamos começar a comparação. Se eu comparar 1 e 2, o que é que eu tenho? Eu tenho o mesmo campo gravitacional, certo? Então a gravidade vai ser uma constante. Lembra da proporção? Raiz de L sobre G. Só que G não vai mudar. G vai ser constante para os dois laboratórios. Então T fica proporcional à raiz de L só. Vai ser, o comprimento é que vai variar, porque a gravidade é igual. Só que no laboratório 2, o comprimento é menor, porque a temperatura é menor, há uma contração do comprimento, concorda? O comprimento do fio da haste no laboratório 2 é menor do que no laboratório 1. Então, o período de 2 é menor que o período de 1, certo? Comparando 1 e 2. Agora, vou comparar os laboratórios 1 e 3, porque eles têm a mesma temperatura. Então, comparando os laboratórios 1 e 3, como a temperatura é a mesma, a haste tem o mesmo comprimento. L é uma constante.
Então, o período é inversamente proporcional à raiz da aceleração da gravidade. Como a aceleração da gravidade na Lua é menor, ele diz isso aqui, em torno da sexta parte da Terra, então vamos escrever assim, ó. A gravidade no laboratório 3 é menor do que a gravidade no laboratório 1. Como a gravidade é menor, o período é maior. O período 3 é maior do que o período 1, ou se preferir, o período 1 é menor que o período 3, certo? Então, vamos lá, vamos colocar na ordem. O período 2 é menor do que 1, certo? O período 2 é menor do que o período 1 e o período 1 é menor do que o período 3. Então fica assim, período 2 menor que período 1, menor que período 3. De novo, pessoal, de novo. Olha só, aqui em cima. Os laboratórios 1 e 2, eles estão na Terra, o mesmo campo gravitacional, mas em temperaturas diferentes. 2 está numa temperatura menor, o comprimento da haste é menor, ok? Os laboratórios 1 e 3 estão na mesma temperatura, mas estão em campos gravitacionais diferentes. O 3 está numa gravidade que é em torno da sexta parte de 1. É isso. Então, quando eu comparei 1 e 2, a gravidade é a mesma, porque estão na Terra. Agora, a temperatura em 2 é menor, o comprimento do fio da haste é menor, em função da temperatura, ok? Então, o período é menor. O período 2 é menor do que o período 3, está aqui. Certo? Agora, quando eu comparo 1 e 3, a temperatura é a mesma, embora ele tenha tentado aqui dizer que é diferente, porque 32 graus Fahrenheit, mas é o mesmo que 0 graus Celsius, ok? É a mesma temperatura, temperaturas iguais. Então, as variáveis passam a ser quem? O período e eu chamei o período de T, mas como ele chamou de P, para ficar perfeito, eu vou mudar aqui para P, tá? Ok? Período aqui, ó, P, e aqui já estava P. Tá? Só para ficar perfeito. Sou perfeccionista, vão se acostumando, né? Então veja aí, o período fica inversamente proporcional à aceleração da gravidade, como a gravidade em 3 é menor, o período é maior, logo o período 1 é menor do que 3. Juntando as duas inequações, o período 2 é menor do que 1, o período 1 é menor do que 3, então o período 2 menor do que 1, menor do que 3. Vamos procurar isso e marcar para a gente fechar a resolução da prova. Período 2 menor do que 1, menor do que 3. Período 2 menor do que 1, menor do que 3. Tá aí, gabarito, letra C. Aí está a prova resolvida, primeira fase FUVEST 2020, prova de física resolvida para você, tá? Espero que você tenha gostado. Desejo a você um bom estudo. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e se gostou da aula, dê um like aí que vai nos ajudar bastante. Eu fico por aqui, um grande abraço, até a próxima aula.